Boa. Então, Ah, isso aí. Mais uma hora de teórica e depois a gente parte para a parte prática. Então, a parte de banco de dados, a gente vai. Metade do nosso tempo vai ser na parte de banco de dados. Beleza? beleza. Vai ser aqui. Então, veja bem, aqui é a nossa conversa que vai entrar agora, mas daí, olha só, dimensionamento da área de manejo, que eu vou ter que aprender a dimensionar a área de manejo. Qual o tamanho da minha área de manejo? Qual o tamanho da minha... Quanto que eu vou precisar? Então, que é de unidade de produção anual? Qual o tamanho? Você vai ter que saber fazer essas contas, fazer direito. Tem dois caminhos, né? Mas tudo isso aqui tem muita variação. Tem a linha mestra geral, o pacote tecnológico, mas como o bioma é diverso, tem muita variação, porque tem o manejo comunitário também, tem o manejo em larga escala, o manejo em pequena escala, então tem muita variação até de filosofia, de abordagem da floresta, tem variação, a gente vai procurar ver todas. Mas eu vou centrar força naquela variação que eu acho que é mais adequada para a nossa realidade, para a realidade da região, para a realidade brasileira, para a realidade, aquilo que eu acho que é melhor, discordando dos meus amigos, de alguns amigos. Amigo, eu tô falando amigo mesmo. Mas é o que eu discordo. Então, aí depois que eu fizer o meu dimensionamento da minha área de manejo florestal e da unidade de produção anual, eu vou fazer o censo florestal e o microzoneamento. Tá certo? Esse microzoneamento aqui, ele é obtido junto com o censo florestal, faz parte do censo. O pessoal pensa que censo florestal é mapeamento das árvores, é também. E tem engenheiro florestal que fala que fez o censo e que só mapeou as árvores. Ele é muito mais do que isso. Ele é muito. Você não pega só a informação sobre as árvores. Você pega. Você tem que pegar de todas as árvores, a legislação é de todas as árvores que você vai manejar, que você vai explorar. Então tem gente que pega só daqui, pega lá 3 árvores por hectare, 4, todas as espécies que ele está manejando. Então, mas o censo florestal, ele é muito mais do que isso. E através do censo florestal, você pode fazer o microzoneamento que a gente chama. Que é o zoneamento da minha área, da minha floresta, com detalhe absurdo. Detalhe de quem caminhou nela passo a passo. Tá certo? Aí depois que eu fizer o censo florestal e o microzoneamento, é onde entra o SIG e o banco de dados. E aí eu vou poder planejar estrada e pátio para no SIG. Né? Primeiro tem uma etapa no SIG, depois tem uma etapa no campo, depois é que tem a construção de verdade. Nós vamos ver etapa por etapa, estrada e pátio. Depois que eu fizer a estrada de pátio, eu vou fazer o abate e o arraste, abater as árvores e arrastar as árvores para o pátio que eu construir. Depois que elas estiverem no pátio, eu vou fazer as operações de pátio. É só isso, cara. É só isso, é só isso. É só isso. É só isso. Agora tem que fazer bem feito e pode crescer muito nisso aí. É só isso, mas não é só isso. Sem banco de dados isso não rola. Vai ser só aquela meia dúzia de espécies mesmo. Aí depois, tratos silviculturais e proteção florestal. Isso aqui a gente tem que saber sobre isso. Mas isso aqui já não é mais um pacote. Porque trato silvicultural não é. Quem propõe é maluco. A gente vai conversar sobre isso quando chegar na hora. O único trato silvicultural que faz sentido fazer é o corte de cipó antes do abate. Isso a gente tem que fazer, que diminui drasticamente o impacto do abate, da operação de abate, o impacto na floresta da operação de abate. Então, corte de cipó antes que é pago logo no abate. Ou qualquer outro, não se faz. Se faz, sim. Pesquisador faz em área de pesquisa, com dinheiro público, funcionário público, peão também é funcionário público, faz, né? Aí faz. Aí dá para fazer. Um custo absurdo, que em geral o cara não faz os custos. A área é sempre pequena, então não dá para extrapolar a área da pesquisa, não dá para. Serve mais para você acompanhar determinadas espécies, mas não se faz trato silvicultural. Mas a gente vai conversar sobre esse assunto. Por que não? E proteção florestal. Aí sim. Aqui tem conhecimento e tem também, cara, baixar a cabeça. Tem várias formas. Forma mais inteligente, forma menos inteligente. Mas essa proteção florestal, a gente vai falar dos 3 pontos. São os 3 grandes perigos. E os 3 têm solução. Não, os 3 têm uma solução que cabe. Uma pior, uma melhor, mas os 3 têm o que falar. Que caça e pesca,
Todo mundo desmata tudo. Quem não desmata? Quem faz manejo. Para onde é que eu vou correr? Eu já desmatei tudo aqui, eu gosto de caçar. Eu vou caçar lá na floresta dele lá. As áreas são grandes, né? Não dá para você fiscalizar tudo, mas de jeito nenhum. Então ninguém invade. Vai lá caçar. Lá que tem anta, lá que tem caça. Onde tem manejo é que tem caça. Onde já tocou fogo em todo dele e agora ele vai caçar bicho bom lá na tua floresta lá. Então, caça e pesca, invasão, que é muito comum, né? É um perigo constante. Tem uns caras lá que botam o boné do MST, não sei se é MST mesmo, mas bota o boné, o pessoal chama, no mato que chama de movimento dos Centaura, que já mancomunado com um madeireiro, invade, bota a bandeira do MST e tal, faz aquele H todo, derruba as árvores, arrasta a tua estrada lá, a pátio, arrasta a madeira, o madeireiro já chega lá de noite, carrega a madeira e tal, e depois vão para outro canto. Como? Isso tem como atenuar isso. A gente tem que conversar sobre isso. E aí depois a outra proteção, que essa aí tem como impedir completamente, que é de fogo. Mas floresta tropical não pega fogo. Pega sim. Pega sim. Ainda mais se for uma área isolada, que em volta tem só pasto. Na época da seca, a floresta está seca, e aí o fogo entra, ele entra muito. Eu já vi entrar, não sei qual é o máximo, mas eu já vi entrar mais de 150 metros dentro da floresta. Imagina uma faixa de 150 metros que entrou. E aí? O que você faz com aquela floresta ali? Sabe como é que é? Queimou. Quem que ficou vivo? Não é para deixar entrar. E só entra se estiver vacilando. Se não vacilar, não entra. Como? Não entra. Mas isso é uma técnica também. Sim. Tudo isso aqui é técnica. Tudo isso aqui é só saber como fazer e fazer. Não temos aquele negócio que você ficava especulando, depois você nem cumpriu o que você tinha planejado, na época do mestrado. Não, agora não. Agora é pacote, tudo é técnica. Para aprender a fazer e fazer. Então, traço virtual de proteção floral, a gente vai ter que conversar sobre isso, mas isso aqui não é o manejo. Né? E monitoramento do desenvolvimento da floresta, claro, e a gente vai discutir muito sobre isso. Por quê? Porque todo que se fala de monitoramento, parcela permanente, Rede Flor, Rede Brasileira de Parcela Permanente, eu tenho até as publicações dela, você também pode obter na internet, elas são inadequadas. Lucas Madureira, egresso da Rural também, propôs um sistema de monitoramento do desenvolvimento da floresta adequado ao empreendimento florestal, adequado ao empresário florestal, a realidade do empresário florestal, seja ele comunitário ou seja ele de uma grande empresa, mas o monitoramento do desenvolvimento da floresta. E aí uma parte importantíssima que ninguém dava atenção, mas ela é importantíssima, só quem dava atenção é quem queria ser certificado. Aí é a parte de acampamento, nós temos muito conhecimento, desenvolvemos muito a parte de acampamento, e também tem que ser igual o monitoramento e desenvolvimento da floresta, o acampamento ele tem que ser, não pode ser caro. Não pode ser caro, ele tem que ser adequado. E muitas vezes, na prática, a gente vê que o caro não funciona. Não é adequado, o caro é inadequado. Não é. A gente tem toda a matéria-prima que a gente precisa, ou quase toda, que a gente precisa para fazer um bom acampamento. Tá? E adequado ao clima. Aí o monitoramento de atividades e o sistema de monitoramento. Esse sistema de monitoramento de atividades, isso é fundamental. Da mesma forma que a gente aprendeu lá na exploração. Todas as atividades sendo monitoradas o tempo inteiro. A gente vai ver o formulário para cada um. Aqui a gente já tem um formulário para cada um. E aí o Sistema Silvicultural Brasileiro para Caatinga, que vai ser a última aqui. Então, isso aí, todo esse resto aqui, aí esse aqui vai ser só o que é característico da Caatinga que a gente vai tocar, tá beleza? Então, Beleza. esses são o nosso caminho. Vou sair daqui. Não vou salvar isso. Aqui também, fechar aqui. Aqui agora, nós vamos lá para o nosso primeiro slide, nessa próxima hora aqui. Achei aqui, professor, do Lucas Madureira. O senhor comentou de uma outra monografia, professor, a respeito de banco de dados de monitoramento. O Lucas, o João Rafael. João Rafael. Yeah.
Aí esse eu vou ter que dar uma busca, fazer um Não, se pente você me fino cobrar, depois. eu tenho ela. Tá, beleza. Mas eu gostaria que você achasse aí para eu poder dizer que dá para achar. Mas se você não achar, eu tenho ela. Manejo florestal na... Achei. Manejo florestal na Amazônia, uma proposta de método para seu monitoramento. Exatamente. João Rafael, grande, todos os dois, cara. João Rafael, cara, arrebentou. Que o Achei Lucas, as duas, ele fez professor. só a metodologia. O João Rafael, não. Ele criou as tabelas, que a gente vai ver. Criou as tabelas, a relação entre a tabela. Ele fez o caminho completo. A gente ainda ia testar. E por acaso ele mora em Rondônia. E a Mata, que é uma empresa pequena, a empresa não é mais pequena, não. O Neubauer lá, não sei como é que pronuncia o nome alemão do cara, um garotão, gente boa. Que é concessionária, faz concessão florestal. É a concessionária federal, numa floresta nacional em Rondônia. E aí eu mandei o e-mail, tem um cara que propõe uma metodologia de monitoramento, a gente vai aí, capacita, no coisa dele, a gente quer testar e tal, ele já desenvolveu. E aí foi justamente na época da safra, claro que tinha que ser na época da safra, aí daí o Neubauer não respondeu. Claro, todo mundo trabalha no sufoco. Quando chega a época da exploração, essa atividade de exploração, espreme a empresa, todo mundo fica em função desse negócio. E aí, cara, quando ele foi, aliviou um pouco, que ele me respondeu o e-mail, a gente tava trocando e-mail. Mas quando ele foi, eu falei, cara, não deu, já era. O moleque já defendeu, já se formou. Já era. Pô, E que pena. ele não ia gastar nada. Pô, o que eu queria era que o João Rafael ele contratasse, ele ia querer contratar. E o João Rafael ia querer trabalhar também no mesmo estado dele, imagina. Tudo certo. Essas coisas que acontecem. Aí o João Rafael acabou, sabe fazendo o quê? Mestrado em hidrologia na UFRJ. O cara não tinha pra onde correr. Aí foi fazendo isso. Que pena, cara. Que pena. Por causa de repente, o Neubauer ter parado um pouquinho só para responder o e-mail, para a gente planejar. Não ia precisar nem passagem, porque o João Rafael já ia para Rondônia mesmo, para passar as férias. Uma pena mesmo. Bom, então vamos tocar. Eu acho que a gente já passou por isso. Opa, deixa eu... O que é que eu faço? Só por isso. Naquela primeira Já foi aula, o aqui. senhor chegou Isso a... aqui. Já falamos aqui, já falamos disso. Falamos da deslegislação, né? A gente parou aqui. Aqui não, a gente já fez. Eita. Professor, isso aí acho que é a Meu Deus distração, do né? céu, desculpe aí. Calma aí. Pronto. Mal, desculpe aí. Tranquilo. Aqui, ó. Antes. Quando esse pacote que foi desenvolvido, eu te falei, ele foi desenvolvido mais no mato do que na pesquisa, né? Ou no órgão licenciador, não é? E começou lá, que eu falei também, começou lá com o Permínio Pascoal, né? Com a PRODEPEF, né? É um programa do DAN, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, PRODEPEF, que era um projeto de desenvolvimento florestal, capitaneado por Clara Pandolfo. Eu até comprei no sebo de livro, o livro que ela escreveu sobre a Amazônia. Ela escreveu um livro Amazônia. E eu achei, cara, para falar só de economia, ela tem umas 4 páginas. Imagina, economia da Amazônia, 4 páginas. E ela era a mulher, cara, de lá. Ela foi responsável por formar um monte de cara que hoje estão se aposentando. Não se aposentaram. Mas então, aí teve lá o primeiro exploração em terra firme, foi muito maneiro. Eu tenho um relatório deles também, 1978. Mas teve aquela coisa ali. Firmino trabalhou na França, na África Francesa, na África Francesa, na exploração, né, de colônia francesa na África. Depois ele veio para o Brasil, aí tocou o que já tinha. Aí foi juntando um monte, os Celos na Holanda, aí na Guiana holandesa, né, foi juntando para fazer um pacote. Né? Muito do que a gente fala hoje está lá no Permínio, tipo unidade de trabalho de 100 hectares, que a gente vai ver o que é isso ainda. Aí daí tá. Aí, pô, quando ele fala assim, vai fazer o censo florestal, pô, isso é inviável. Tudo que era empresário, acostumado a pegar um engenheiro florestal, pagar uma mixaria pro cara, o cara fazer faz de conta de inventário florestal,
Aí dizia que inteiramente aleatório a amostragem, aquele inventário, o resultado, a média de volume daquele inventário iria ser aplicada eternamente naquela área de manejo, ele já teria automaticamente aquele volume a ser explorado. Aí ele pegava, botava a unidade de amostra, tudo que eu falar, eu vou falar do nó cego. Eu digo que eu dizia que era a média. Agora, não quer dizer que não tenha e não tivesse engenheiro florestal da melhor qualidade na Amazônia, não tenha da melhor qualidade na Amazônia, não quer dizer que não tenha servidor público da melhor qualidade em Brasília, nos estados. Tem. Mas a média, no que eu vi, a média não é assim, não. A média não é assim, não. A média não é assim, infelizmente. Aí daí, tanto é que a realidade está aí. A realidade está aí. Então, o que eu estava falando? Ah, sim. Então teve um levante, quando falou, ó, vai ser agora tornado obrigatório o censo florestal, teve um levante dos empresários, pô, e dos engenheiros também, porra, não sei, primeiro que eu não sei fazer, como é que vai ser isso? Era muito fácil quando eu escolhia onde tinha reboleira de árvore, volume, dizia que aleatório, meu volume ia lá para cima, tá? Eu tinha crédito para danar, para explorar, esquentar madeira de índio, esquentar madeira de tudo que é canto. E aí, não, agora não, baseado no censo. E aí o pessoal pensou que era mais uma regra que o órgão licenciador, que o IBAMA, na época, tinha inventado para aumentar a fiscalização. Não era, não. O censo florestal ele já era praticado antes de ser tornado obrigatório. Ah, sim, o IBAMA, quando conheceu, oba, isso aí vai ser muito bom para fiscalização. Então vamos usar o censo. Aí a maioria dos engenheiros florestais desavisados, desatualizados, falando, pô, isso aí vai encarecer demais. O manejo florestal vai ficar inviável economicamente. Pelo contrário. Justamente o censo florestal permite o planejamento, e o que é caro no manejo é justamente a exploração, máquina pesada, que é o caro. Né? Então você vai otimizar muito. Né? E aí você tem duas interferências. Diminui o impacto, porque você tem um menor planejamento, e diminui a hora útil, diminui a hora de máquina, e aí diminui o impacto na floresta e diminui o custo. Tem tudo a ver. Mas com essa discussão, né, com essa dúvida, um instituto que na época chamava Fundação Floresta Tropical, isso em inglês, né? Tropical Forest Foundation, fez um estudo comparando duas florestas, duas áreas de 100 hectares. 100 hectares aqui, uma empresa florestal, considerada uma empresa boa, florestal, no método tradicional, que a gente chama de exploração convencional. Então, você explora 100 hectares aqui e eu vou explorar 100 hectares aqui, usando o pacote tecnológico, usando o censo florestal, que é baseado no censo florestal. Então, fez os dois e depois comparou esses dois 100 hectares, que é o que a gente vai ver aqui. Ó. Então, olha só a informação. Aqui a exploração convencional, porque era convencional até então, ainda não era obrigatória. E aqui a planejada. Aqui a planejada, que é essa que é atualmente o pacote tecnológico. Então, atividade, produtividade. Pré-exploração, das atividades de pré-exploração. Delimitação de talhão e picada. Na exploração convencional, 1,03 hectares por hora. E na exploração, naqueles 100 hectares, né? Na exploração planejada, 1,19 hectares por hora. Ah, mas essa diferença aqui é muito pouca. Não pensa nisso. Não pensa nisso. Você teria que botar uma sobre a outra para ver a porcentagem e fazer todas as contas. Você teria que fazer até ver que no final ia ser já um montão de dinheiro. Inventário a 100%. Aqui não gastou nada. E aqui não gastou nada. Não gastou tempo nenhum. E aqui 1,36 hectares por hora. No caso da planejada. Corte de cipó. Zero, não fazia, então não gastou tempo nenhum com isso, não cortava cipó. E essa aqui é 1,36. 1,36 está aqui junto porque fazia ato contínuo, fazia ao mesmo tempo. Hoje a gente faz e não faz, a gente vai discutir. Corte de cipó. Aí processamento de dados. Também não processava dado nenhum, porque não fazia censo, então não processava. Só delimitava o talhão e abria a picada.
e aqui 6,25 hectares por hora. Processamento de dados, 6,25. Isso aqui, é bom lembrar também que quando isso aqui foi feito, esse estudo foi feito, não se usava SIG, nem banco de dados. Então, era a base da régua T. Não sei se você chegou a ter conhecimento, ter contato com régua T na graduação. Aquela régua... Não. Hã? Não, tive não. Né? Com SIG não tem mais, mas na minha época, aquela prancheta grande, né? De mapa, onde você bota o mapa, prancheta você certamente viu. E a régua T é uma régua que você... comprida, que pegava toda a prancheta, não é? De cima a baixo, e ela tinha um formato de um T mesmo, justamente para aquela a parte de cima do T deixar ela sempre paralela, sempre horizontal na prancheta. Então a parte assim, do T, que ficava um pouco abaixo, você corria ela para cima e para baixo para poder nessa régua desenhar linha paralela, riscar linha paralela. Os mapas eram feitos à mão, não eram feitos no SIG. Né? E nesse mapa, baseado em imagem de satélite, né? E nesse mapa, nessa régua T, você também corria o gabarito de, no caso nosso, de floresta, gabarito com letra, com número, para você usar uma caneta nanquim, que o pessoal chama de aranha. Uhum. Então você escrevia no gabarito a letra ou coisa assim, e aí numa ponta você passava a ponta seca no gabarito e a outra ponta era onde tinha a caneta nanquim que ia escrevendo. Então você escrevia número por número, de árvore por árvore. Desenho, usava régua flexível, eu até tenho tudo isso, eu não tenho mais a régua T, mas régua flexível para poder fazer curva de rio, essas coisas assim, sabe como? Era tudo no braço. Isso aí 6,25. Isso aqui é ridículo, consigo hoje. Isso aqui é ridículo. Mas aqui não tinha processamento de dados, não. Aí depois a confecção de mapa. Também não confeccionava mapa, 2,26. Na verdade, esse sistema aqui era baseado na picada. Na delimitação do italiano, sim, abria picada e dentro do mato você contratava cara para andar no mato e ver onde é que estavam as madeiras. E aí o cara encontrou a madeira. Aí ele abre uma picada em direção à saída, à estrada, ou ao pátio, em direção à estrada ou em direção ao pátio. Ele abre uma picada daquela madeira lá. Tá certo? Aí ele achou uma outra árvore. Aí ele pega e faz uma picada daquela árvore, ele achou aquela outra, até aquela picada que ele já abriu. Tá certo? E aí, nessa confluência dessa picada que ele já abriu, ele bota duas forquilhas. O pessoal chama de forquilha. Bota duas forquilhas. É só cortar uma vara de pau, cortar a cabeça um pouco no meio, pega uma tala de palmeira, aí terá uma seta apontando para aquela árvore lá, com um talo em cima, nesse talo de madeira que é apontando a seta, fixado na forquilha. Pera aí, rapaz. Pera aí, cara. Vamos ver. Ver se eu consigo... Usar mesmo? Tá esquecendo dela, pô. Mas, pô, eu tô sem o filho aqui, eu não me garanto, não. Pô. Tem que fazer. Ele que estava estudando isso. Tu tá vendo agora o paintbrush aqui, né? Tô vendo. Aqui, ó. Opa. Vou fazer um híbrido aqui. Então, tem uma estrada. Tem uma estrada aqui. Tá. Tem uma estrada aqui. Aí tá, eu ando no mato. Aí eu encontrei uma árvore aqui. Eu abri uma picada. Até a estrada lá. Abri a picada até a estrada lá, certo? Uhum. Aí eu encontrei essa estrada aqui, ela vai até uma árvore aqui, que eu peguei. Andando aqui, primeiro o cara anda em tudo, depois ele faz essas picadas. Não quer? Ele tem que ser um cara bom para fazer. Normalmente eram os caras que faziam estrada de seringa.
Isso é de uma engenhosidade absurda. Absurda mesmo. Vou abrir um parênteses rapidinho. O cara andava no mato, aí ele andava numa área de mais ou menos 350 hectares. Aí você vai, pô, não sei o que é 350 hectares. Então usa aquela calibragem, aquele slide da calibragem. Tá certo? Uhum. Sabe aquela sequência de slide da calibragem? Sim, sim, que tem a área do P1, tem Exatamente, vai aumentando, aumentando. Então, uma área de 350 hectares. E ele guardava a área na cabeça onde estava cada seringueira. Caraca. Depois que ele já tinha a área toda na cabeça, onde estava cada árvore, olha só o que o cara tinha que fazer. Aí ele ia abrir as picadas para dividir todas as árvores em três estradas de seringa. Para que o cara saia num dia ele corte uma, no outro dia ele corte outra, no outro dia ele corte a terceira, aí no quarto dia ele volta para a primeira. O ciclo de corda seringueira nativa é de 3 dias. De talho, né? De talho. Não pode tirar todo dia. Ela não produz, agride a árvore. Então é de 3 em 3 dias. Ele tem que saber ter toda a árvore na cabeça, todas as árvores na cabeça, dividir em 3. Dá mais ou menos umas 100 e poucas árvores em cada estrada. Sabe como? Imagina isso. Cara, a noção que é o que a gente precisa desses peões no mato, na exploração de mato. Se colheita florestal é tudo mecanizado, cada vez você precisa de menos peão, orelha seca, e cada vez mais máquina e cara especializado, né? Em super máquina. No caso de floresta nativa, não. Cada coisa que você inventar, tu vai precisar do peão. Sabe como? Que mora lá, nascido e criado no meio do mato. Por causa disso, noção de direção, conhece os pau. O nome que ele dá pode ser outro, não importa. Ele conhece, aquela ali tem tocandeira. Ele conhece, isso aqui é uma tocandeira, cuidado com isso. Não quer? Aí é lugar de. Aí tem pico de jaca. Pode futucar aí que você vai achar um pico de jaca. Então, esse cara que você precisa. Como? Não tem como automatizar nada ali. Pelo menos não na nossa realidade. Talvez no dia, não sei. Mas vai demorar muito. Então, cada vez mais você precisa mais desses caras. Então, o cara andou na área inteira, ele já sabe quais são as madeiras que tu quer. Aí ele começou a fazer. Então, aqui tá mais longe. Ele botou aqui uma picada. Aí essa daqui, agora ele vai pegar essa picada aqui, vai pegar essa árvore aqui e vai fazer uma outra picada para cá. Tá como? Já pegou assim. Então ele vai fazendo aqui assim. Pega uma vara, que ele corta ali no mato mesmo, dá um talho nela aqui, dá um talho nela. Aí depois pega um talo de palmeira, que vai enfiar aqui nessa forquilha aqui, a forquilha, vamos falar o nome que é certo mesmo, forquilha. Uhum. Aí bota na forquilha aqui, e aí dá um pico aqui assim, ó, um pico assim com terçado. Não, um pico aqui. E aí bota o talo aqui, apontando que para lá, e essa forquilha aqui, essa seta aqui, ele vai botar aqui. Uma apontando para cá e a outra ele vai apontando para cá, que tem uma árvore. Tá certo? Aqui, ele encontrou outra árvore. Aí aqui ele vai botar uma forquilha aqui com um talo, aí botando, dizendo que para cá tem dois picos. Dizendo que para cá tem duas, aqui vai bifurcar. Uma para lá, uma para cá. E aqui, ele vai botar, para cá, ele vai botar uma aqui, ele vai botar uma com 3. Vai botar uma forquilha aqui com um talo. Puxa vida, parece até que eu tô fazendo com a mão esquerda, não tô não. Com 3 picos, sabe como é que é? Com 3 picos, que ele vai seguindo aqui. Aí chega aqui na picada, ele vai ver uma seta apontando para lá, dizendo que lá tem uma árvore. Aí para cá vai ter uma seta dizendo que tem duas. Aí ele vai chegar duas. Quando chegar aqui, aí vai ter uma seta apontando uma para lá, uma para cá, sabe o que é? E aí já vai, até ter um monte, conforme vai se... vai ficando, vamos chamar de igual o igarapé, drenagem. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, sabe como é que é? Uhum. Vai ficando cada vez com mais, o talo vai ficando maior e cada vez com mais pico. Antigamente, que às vezes tem empresa que só explorava, por exemplo, mogno e cedro. Sabe o que é? Mogno e cedro. Então, tinha empresa também que botava os picos. Os picos em cima é o que tem os mogno. Os picos embaixo do talo de palmeira é o que tem o cedro. Sabe o que é? Aí tu vai lá, tinha uma 15, 16. Naquela picada ali tem 16 árvores para lá. Sabe como? Isso era muito bom. Isso era perfeito. Vamos ver agora. Vamos voltar lá pro nosso slide. Que legal, hein, cara? Apagador agora é rapidinho, né, cara? Não tem mais que reabastecer o cartucho.
O quadro branco não fica mais manchado. Sem pó, Nada sem como a pó de giz. tecnologia. Aí daí vamos voltar lá para entender esse quadro que foi a base de tudo. Quando foi. Então, essa picada aqui é isso. São essas picadas, é o que pagava, né? 1,03 hectares por hora. E aqui, com processamento de dados, 6,25, que agora não é mesmo, né? Agora é um apertar de botão no banco de dados, né? E no SIG. E confecção de mapa. Também é apertar de botão. Não. Aí o mapa dá mais trabalho. Tem muita coisa que é automatizada, mas tem muita coisa que tem que ser no braço mesmo. Tipo as manchas, né? Do microzoneamento. Aí depois o planejamento. Na convencional. Sinalização de árvore. Era só, ele botou aqui 0, mas porque tá aqui dentro, aqui, ó. Já tá está aqui incluído aí, dentro, né? aqui, já foi aqui nas picadas aqui. E aqui na sinalização, não. Neguinho sinalizava naquela época, uma outra coisa que a evolução não rola. A evolução fez isso aqui ser uma mixaria, ser uma produtividade absurda, né? E a evolução também dispensa essa parte de sinalização. O que Neguinho fazia? Como é tudo terceirizado, aí Neguinho ia lá no mato com a informação processada do Centro Florestal, esse processamento de dados aqui do Centro Florestal, Neguinho ia lá e para não ter problema com o terceirizado que ia bater e arrastar, marcava com tinta a árvore, marcando com dois círculos em volta, com tinta. É aquela que era porta-semente, que chamava, ou próxima colheita. Marcava a árvore que era para ser abatida com um X bem grandão, né, para o cara saber que aquela podia bater e aquela não podia. Então marcava de um jeito a próxima colheita, de outro jeito a porta-semente, e a que era para ser abatida de outro jeito. Podia bater também a protegida, então tudo era marcado. Ia no mato sinalizar. Olha o custo disso. Hoje não se faz mais isso. Hoje consiga tudo automático, não se faz mais isso. Hoje, essa destinação que a gente vai aprender a fazer lá no banco de dados, porque a gente trabalha com muita árvore, não dá poder para pensar cada uma, imagina. Tem que ser automatizado. Mas aí você vai sinalizar a árvore no mapa. No mapa. Aí você vai usar símbolo para cada destinação de árvore, ou cor e símbolo. Para cor e símbolo para cada destinação de árvore. Não tem mais essa etapa de sinalização aqui não, que isso era caro. Depois, planejamento de estrada, aqui não tem planejamento coisa nenhuma, 15,66. Aí planejamento de pátio, aí ramais de arraste. 1,34 hectares por hora. Aqui foi meio subestimado aqui. Sempre tem alguma coisa, mas foi o trabalho deles, né? Aí, construção de estrada, 5,7 hectares por hora, 12,5. Olha o planejamento, olha o micro. Por quê? Porque aqui eu escolho, a gente vai ver, eu escolho por onde o trator vai passar, eu escolho. A gente tem um J invertido, então você vai passar na mato ralo. E aí ele vai ser mais produtivo, a máquina vai causar menos impacto e vai ser mais produtiva. Olha só, 5,27 hectares por hora na construção de estrada e 12,5 hectares por hora. Aí, construção de pátio, 5,58, 12,5, aqui está juntos da mesma forma, porque foi feito ato contínuo, tudo junto. Aí ele não separou. Corte e traçamento. Aqui, ó, 20,46 metros cúbicos por hora, e aqui 18,75. Opa, a única coisa que foi menor em tudo, a produtividade menor foi no corte e traçamento. Está planejado em relação à convencional. Por quê? Porque essa daqui é usando técnica mesmo, usando não só técnica de abate, como técnica de segurança. Esse aqui não está nem aí, nem para uma coisa, nem para o outro. Como? Então, aqui é menos produtivo. E não é para ser mais produtivo. Pode até acabar sendo, dependendo da experiência da equipe e tal. Pode variar de equipe para equipe, mas não é para ser correndo de jeito nenhum. É aqui que morre gente. Fica aleijado, é aqui que traga madeira. Não adianta nada fazer todo o resto, aí chega na hora de derrubar a madeira, rachar a madeira, né? Em termos de qualidade de produto. Pode crer. É aqui é o homem, né? É também o meio ambiente, porque a queda é direcionada para causar o mínimo impacto. Não é só cortar cipó, mas também é direcionar para onde quer que
eu quero que ela caia, né? Então é menos produtivo mesmo. Aí o arraste, 22, e aí 31, olha só. Ah, mas isso aqui não é pouca coisa, diferença. Que isso, cara? Por metro cúbico? Meu Deus do céu, cara, imagina, isso é muito dinheiro de diferença, por isso que o censo se paga. Né? Não pense em 100 hectares, pense em, por exemplo, no caso da Preço Azul, 10 mil hectares. Sabe como? E aí 10 mil hectares vezes, vamos lá, 12 metros cúbicos por hectare, 18 metros cúbicos por hectare, imagina a diferença. Aí operação de pátio. Operação de pátio lá, que a gente vai ver lá, até para não só arrumar, depois carregar e transportar. Carregar para o transporte. Aí 22 e aqui 31 também, isso aqui também junto. Junto é arrasto operação de pátio. Agora, aqui. Vamos no outro. Agora vamos lá, aproveita, ainda aproveitamento. Então, selecionadas para exploração. Então, nos dois sistemas. Numa área, tinha 726 na convencional, porque o que eu estava falando, a floresta é diferente. Cada pedaço é diferente. Sim, se eu pegar um pedaço pequeno, vai ser diferente. Vai ser bem diferente mesmo. Não só com uma composição, com uma estrutura, com volume. Mas se eu pegar uma área grande, vai ser mais parecido. Não vai ser, não. Vai ser diferente também. Tanto é que os mesmos 100 hectares. Isso aqui são só espécies selecionadas, não é? Não é censo de tudo, não. Só das espécies selecionadas, espécies ditas comerciais. Então, na área dos 100 hectares convencional, tinha 726, e por uma questão de que acontece mesmo, na de planejado só tinha 670. Aí descartadas pela sinalização. No censo é tudo rápido. A sinalização, ela também olhava com mais cuidado. E aí descartava. Como? Ah, isso aqui tá oca. Porque no censo você não pode fazer isso. Ficar analisando árvore por árvore. Vai ficar muito caro. Deixa para fazer. Hoje, a gente não tem mais a sinalização. A gente substituiu por mapa, com símbolo e cor da destinação. Mas passou esse descarte para o motosserrista. Para a equipe, melhor dizendo, para a equipe de abate. Não tem mais aquela incursão no mato para sinalizar, para pintar, jogar aquilo tudo para fora. A gente fazia, mas não faz mais. Deixa isso com a equipe de abate. O cara decide ali na hora. Se dá para anular. Aí o cara vai olhar árvore por árvore, já são muito menos árvores. Ele vai ter que olhar. E aí ele pode olhar com mais calma. Inclusive, ele vai fazer o teste do oco, essas coisas assim. Então, mas aqui na época da sinalização, a atividade essa que não existe mais, ou seja, que foi incorporada à equipe de abate, a sinalização dessas 670, só de olhar com um pouco mais de cuidado, a sinalização já descartou 217, olha só. Tinha 670 naqueles 100 hectares, tinha mesmo 670, porque fez o censo. Mas na sinalização descartou 217. Aqui tinha mesmo 726. Por quê? Fez o censo, mas não contou para os outros, para poder comparar. Ó, você faz aí o teu sistema convencional aí. Mas foi lá e fez o censo, só que não deu informação nenhuma para os caras que estavam fazendo do jeito convencional. Tá entendendo? Sim, professor. Beleza. Então, aí na sinalização descartou 217. Então, sinalizadas para exploração, nessa aqui era 726, e aqui, sinalizada para exploração, não sinalizou nenhuma, tinha 453. Tá certo? Descartada, tirando a descartada pela sinalização. Aí depois, descartada pelo motosserrista. O motosserrista, nesse aqui, de 726, descartou 15. Esse daqui descartou 217 na sinalização e depois descartou mais 126. Esse aqui é o teste do oco. Imagina. Agora só, selecionadas não encontradas pelo motosserrista, 347. Aquele sistema de coisa, uma coisa é o cara achar, o cara sinalizar, e outra coisa é o cara não achar. Também tem. Mesmo que o cara seja bom, se juntar nós todinho e multiplicar por 100 ainda não dá um cara desse, ele não quer dizer que ele seja perfeito, né? Ele vai botar realmente 100 hectares todinho na cabeça. Então, pode ter alguma perda dessa. Então, selecionada não encontrada pelo motosserrista, 347. Que está lá no mato.
E aqui nenhuma. Aí depois cortadas, selecionadas, daquelas selecionadas, cortou 363. E esse aqui cortou as 327, descartando aquelas que, por um motivo ou por outro. Tá certo? Aí cortadas não selecionadas, o motorista se equivocou. A seta estava apontando para uma árvore, ele confundiu com outra. Aí, olha o custo disso. Derrubou 62 árvores, que é árvore errada. Então, as árvores que ele deveria ter derrubado estão aqui no meio, aqui, que ele não encontrou. Não é? Aí, aqui não deveria ter batido e abateu. E aqui não cortou nenhuma que não era para bater. Tá certo? Aí, aproveitada. Isso aqui, aproveitada, é que no censo florestal você também registra árvore abatida. Abatida, desculpa, árvore caída, mas que tá boa. Então, incluiu mais 4. Tá certo? Aí, total de árvores cortadas, 425, 331. Não arrastadas, não encontradas. Mesmo aquelas das 425, que está incluindo as 62 que não devia, ele não achou 16. Tá certo? Aqui, eles não sabem até hoje o que aconteceu, mas perdeu uma pelo caminho. Isso não é para acontecer. Mas acontece. Quer dizer, não é para acontecer, porque você vai ver, pô, mas como é que os caras conseguiram? Nem ele sabe explicar isso. Alguém errou agora no formulário, ou foi algum erro que rolou lá. Aí depois, não arrastada, sem aproveitamento. 12. E aqui 2. Né? Porque não arrastou porque rachou. Depois que arrastou, viu que ela estava totalmente oca. Depois que essa aqui não encontrada e aqui é sem aproveitamento. Depois que abateu, viu que ela estava oca ou ela rachou. Às vezes racha, quando cai. Então, 3 aqui. Uma aqui perdeu, não sabe onde. E outras 2 aqui que rachou, que estava oco, alguma coisa assim que não deu para aproveitar. Certo? Depois que caiu, depois da batida. Certo? Essa daqui, eu acho que isso aqui começou lá no censo. Essa perda aqui dessa árvore começou lá no censo. Por quê? Você vai ver aí no formulário da ficha de campo. Você bota, por exemplo, eu uso o meu sistema de mais ou menos 25, ou seja, você está na picada, a árvore que está à direita, você bota a distância que ela está da picada, que está no meio da faixa, até onde a árvore está, você bota essa distância na coordenada X, em número, né, essa distância, e que vai até 25, que a faixa tem 50 metros de largura, então a picada está no meio. Então, se tiver à direita, quem está anotando, vai de 0 a 25, que é o limite da faixa. Positivo. Se tiver à esquerda, do 0 a menos de 25. Se tiver à esquerda, então de 0 a menos de 25, quer dizer que está à esquerda. Né? Mas isso é estimado, né, professor? Não estica a trena, não... Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você está sempre entre 2 balizas, nós vamos passar por isso, vamos ver isso com calma. Mas você está sempre entre 2 balizas, você não vê mais trena, não usa mais trena. Aí, não usa. Você é só estimado. Você está sempre entre 2 balizas de 25 metros. Que é justamente a distância entre onde você está e o limite da faixa. E aí você vê, você está sempre entre 2, está sempre calibrando o que é 25 metros. E aí você estima, tá certo? A coordenada Y e a coordenada X. E anota lá. Só que se, por exemplo, você era para você ter posto menos de 25 e você botou 25 e esqueceu de botar o menos, a árvore já ficou 50 metros de distância da onde ela estava. No mapa, na ficha de campo, ela ficou, você botou ela 50 metros de distância. No máximo, 25 metros de distância, já não acha mais a árvore. Tanto é que a lateral de cada faixa, a distância entre a picada, é no máximo 25. Que mais que 25 metros, você não acha a árvore. Vamos. Então, esse é o problema. Se você errou no sinal, ou botou um número errado, onde 1 pode ser 9, pode ser 4, dependendo do cara que o cara anotou. No meu sistema, você plota a árvore para evitar isso. O sistema que mais usado não é o sistema do IFT. Hoje era Fundação Floresta Tropical, agora é Instituto Floresta Tropical, e o sistema deles eles anotam lá a coordenação, a ficha de campo não tem plotar árvore. Então, até onde eu sei, não tem. Aí não tem como plotar árvore, aí só anota a coordenada X e a coordenada Y. E aí, se o cara que anotou, o peão que anotou, escreveu um número torto,
ou o digitador entendeu errado, a árvore mudou de lugar. E aí não acha mais. Então, tem que fazer o censo de novo. Então, naquela área. Então, eu acho que isso aqui foi essa perda aí. Por isso que na ficha de campo que eu giro, ela no lado esquerdo tem anota a coordenada X, na coordenada Y. Na dúvida, olhe para o lado direito onde a árvore é plotada. Tá certo? Para você não perder árvore nenhuma. Eu acho que foi isso, essa perda aqui. Aí depois, então, só que as não arrastadas. Depois, danos por atividade. Tá aqui, tá, desculpa esse 2 aqui, mas é metro quadrado por árvore explorada. Tá certo? Então, construção de estrada. Abriu 34 metros quadrados por árvore explorada. E aqui, 20 metros quadrados por árvore explorada. Olha só. O que o planejamento, o censo florestal, o microzoneamento possibilita? Isso aqui é máquina. É quase o dobro por árvore. Imagina o custo disso. Construção de pátio, 26 metros quadrados por árvore explorada, 19 metros quadrados por árvore explorada. Olha só isso. Tem gente, isso é pouco. Não é pouco, não, isso é um absurdo. Bota isso para a área inteira. Bota isso para todos os anos, para todos os ciclos, para todas as UPAs, todas as unidades de trabalho. Ramais de arrasto, 193 metros quadrados por árvore explorada e 120. Total, 253 metros quadrados por árvore explorada, 159. Olha isso, cara. Sendo que a gente já evoluiu muito. Uhum. A gente já evoluiu muito de lá para cá. Esse trabalho isso é de 98, ó. Foi justamente o ano que foi tornado obrigatório. Isso fechou de vez. Mas como eu estava falando, como eu falei, o censo florestal já era praticado tanto no manejo comunitário quanto no manejo empresarial antes dele ser tornado obrigatório. A instrução normativa, o decreto e a instrução normativa que obrigou é justamente de 1998. Que é quando esse trabalho foi publicado. Mas isso já era, isso aí foi quando fez medindo, mas já se fazia esse planejamento. Agora, danos. Construção de estrada, 1,35% da área, na convencional, 0,35%. Olha só, menos da metade. Construção de pátio, 1,05%, 0,63%. Quase a metade. Ramais de arrasto, olha o impacto na floresta, 7,66%, 3,9%. Olha só, quase a metade. No total, 10,05% da área. 5,18% da área. Tá? Aí toco. Aí desperdício. Aí não tem mais a ver com censo, tem a ver com técnica, né? Desperdício, na altura de corte. 0,28 metros cúbicos por hectare de desperdício. A árvore já estava lá. É a altura de corte. Aí é 0,1 metros cúbicos por hectare. Tora, rachadura ou oca, 0,87, 0,31. Olha só, copa, por causa do balseiro, balseiro é quando a copa árvore cai, aquele monte de galho quebrado, tora, que é verdadeira tora, árvore grande, né? Esses galhos são verdadeiras toras, dá para aproveitar também. E dá para aproveitar para tudo. Hoje aproveita quase tudo para energia. Mas faz aquele balseiro, o pessoal chama balseiro, faz um arregaço, né? E aí o motorista não vai lá. Então, algum galho chegou, o galho grosso, né? Galho grosso. Chegou mais para cá, ele vai até onde o galho grosso foi e aí ele corta ali. Então, o destopamento, né? Copa aqui tá traçamento, desculpe. Destopamento. Aí é 1,97 metros por hectare de desperdício por hectare. Olha só, então vamos lá. Só isso aqui. Desperdício, que não era para ser. Isso aqui é desperdício. Então, 1,97 num hectare, numa única unidade de trabalho, são 197 metros cúbicos. 197 metros cúbicos numa única unidade de trabalho em 100 hectares. Uma unidade de trabalho de 100 hectares. Isso aqui foi justamente 2 unidades de trabalho. Eu faço uma unidade de trabalho, você faz outra. Vamos comparar depois. O pacote tecnológico com a exploração convencional. 197, cara. Aqui 85 ainda metros cúbicos em 100 hectares. E a Empresa Sul que explora 10 mil hectares por ano. Imagina, quanto é um metro cúbico? Eu paguei, a última vez que eu comprei, eu paguei 12 mil reais um metro cúbico aqui. Aqui em Copa, eu paguei 12 mil reais um metro cúbico, uma madeira processada, só processada. Caraca. 12 mil reais. Então, fazer a conta. Por isso que se fizer engenharia, não tem como. E é verdade. Mesmo o cara não fazendo, o cara sendo não cego, fazendo copia e cola, só lá plota as árvores, pega o licenciamento, a madeira paga. O empresário ruim,
O planejamento de estrada que não é planejamento, é pegar os kits, sai fazendo, paga, a madeira paga. O engenheiro ruim, a madeira paga. O dono de serraria ruim também, que não usa. A gente vai tratar de campo, a gente não vai tratar de serraria. Mas tem serraria lá que você não acredita e a madeira paga tudo isso. Imagine se tiver a engenharia florestal ali. Imagine. Então tá, vamos lá. Então, na floresta, o desperdício total na floresta, 4,08, 1,32. Ou seja, 408 metros cúbicos, 132 metros cúbicos na convencional e na planejada. Desperdício no pátio, que é a para de pátio, 197 e 0,6. Né, por hectare, né? Nos 100 hectares. Não, ai, caramba. A porcentagem. Aqui não, aqui já é o volume. Porcentagem. Aqui é verdade, isso aqui é porcentagem. É porcentagem, desculpe. Isso aqui tudo é porcentagem. Não, professor, acho que já é metro cúbico por hectare, né? Porque está relacionado ao desperdício, né? Porcentagem, acho que é a porcentagem Não, é porcentagem do volume total. É verdade. É verdade, desculpa. É porque faltou aqui em cima a divisão, né? Entre o total É verdade. É verdade. Mas então mas isso aqui é metro cúbico. Isso aqui é metro cúbico por hectare. Sim, Tá sim. certo? Então, na floresta, 4,08 metros cúbicos. É isso aqui. Isso aqui agora eu tenho certeza que é. É 4,08 metros cúbicos, estou sempre por causa do volume. 1,32 na planejada, 4,0 na floresta. Aí no pátio, 1,97 metros cúbicos por hectare e 0,6 metros cúbicos por hectare na planejada. E no total, 6,05 metros cúbicos por hectare, 1,92 desperdício metros cúbicos por hectare. Ou seja, olha só a importância do monitoramento. Sem monitoramento, não tinha nem como saber isso 1,92 aqui. Agora, esse pessoal daqui da convencional não tem monitoramento. Então não sabe. Era até uma Não faz pegadinha nem de ideia prova. do quanto está desperdiçando, né? Do quanto está Não perdendo. sabe. Tem duas coisas. Não sabe quanto está perdendo, né? E mais uma outra coisa. Não sabe o que tem que fazer para corrigir. Qual que é a prioridade? Onde é que está perdendo? Mesmo que eu te falasse, ó, você está perdendo, ao todo, você está perdendo 6 metros, fora o dinheiro todo que você gastou, desperdiçando máquina, impacto na floresta, fora tudo isso, você ainda está perdendo 6 metros cúbicos. Aquilo ali é dinheiro também, né? Eu não pego nenhum, eu tenho zero de desperdício. Então eu não perco dinheiro nisso aí. Mas em termos de metro cúbico. Mas eu rodo muito mais com a minha máquina, é dinheiro também. Esse dinheiro tem que ser somado, né? Então é imbatível. É imbatível. E aí era uma pegadinha de prova. Se desse diferente, você ia optar por usar a convencional ou a planejada? Se desse pior para a planejada, aí todo mundo, então ia fazer a convencional. Não, porque a convencional jamais ia saber. Aqui eu posso até me dar mal, porque é uma tecnologia nova, de repente eu não domino, e aí a equipe tem que fazer com cuidado mesmo, e aí vai sair mais caro. Mas aqui eu sei qual é a minha prioridade. Eu sei onde eu tenho que mexer. Eu sei onde é que eu vou aplicar a engenharia. Sabe como? E que aqui o cara não sabe. Ele não sabe, ele sabe quanto dinheiro ele está tirando de lá. Mas o arregaço que ele está fazendo, o desperdício que ele está tendo, ele não sabe. Sabe como? Minha madeira paga toda essa incompetência mesmo. Ele não plantou, ele só está tirando lá, só está minerando o recurso, né? Então era uma pegadinha de prova. Uma parte caía. Eu não se tocava. Aqui eu tenho monitoramento. E se você for fazer o seu manejo, provavelmente os seus índices vão ser bem piores do que esses. Porque você vai estar entrando com equipe nova. Você também é novo, mas você vai ter monitoramento. Você vai saber qual é a sua prioridade. Vai capacitar melhor a equipe de arraste? É o planejamento do arraste? Ou é o censo florestal? Onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou errando mais? Qual é a minha prioridade? Você vai estar sempre melhorando. É a mesma coisa que outra pegadinha, que é, se não fosse obrigatório o plano de manejo ou o plano operacional, você faria? Não, eu não ia gastar esse dinheiro. Caiu, perdeu o peão. Claro que tem que fazer o planejamento, até mais do que eles pedem. Aí, no caso, o índice de aproveitamento de fusto foi eu que inventei para sugerir, para poder comparar.
Tá certo? As duas. Como é que vai comparar? Eles estão botando as duas, mas como é que comparar? Aí eu fiz a seguinte sugestão. O índice de aproveitamento de fuste seria o arraste útil sobre o arraste potencial. Tá certo? O arraste útil é uma razão. Se eu tinha uma potencial de 100 e eu tirei 100, então o índice de aproveitamento de fuste foi 100%. 100%. Eu tirei tudo, eu arrastei tudo que era para eu arrastar. O arraste útil sobre uma razão, o arraste útil sobre o arraste potencial. E o arraste útil seria o quê? O arraste realizado, tá certo? Menos o desperdício de pátio, porque foi desperdício, tá certo? Mais o aproveitamento do abate. Ou seja, pode ser um galho mais grosso, na hora de destopar, eu incluo no fuste, ou pode ser também árvore que já está caída e é boa. E eu registrei no censo e eu arrasto também. Não está no censo, não está no censo, não, está no censo, não está nas árvores abatidas, definida para abate, porque já está abatida. Aí está o aproveitamento do abate aqui. Tá certo? Tá, e o arrasto potencial. E qual seria o potencial? O potencial será as árvores selecionadas para o arrasto, as selecionadas para o arrasto, menos as descartadas pela sinalização, menos a descartada pelo motosserrista. Hoje seria só descartado pelo motosserrista, porque não tem mais essa sinalização. Mas o motosserrista certamente ia descartar essa também. Então, esse seria o arraste útil, esse seria o arraste potencial, e aplicando esse índice, aí ó, um tem 59,5 e o outro 102,26. Tá certo? 59,5%. 102,26. Ou seja, na planejada ele tá arrastando até mais, por causa do aproveitamento. Né? Compensou aquela que ele perdeu, mas com o aproveitamento, que é justamente isso, se tem uma árvore que tem... Vamos mostrar slide disso mais na frente, mas talvez você até já tenha visto. Tem uma árvore que lá na frente, ela tem uma copa. Ela tem uma copa. Sendo que da copa, de repente, bifurcou e um galho é bem mais grosso que o segundo. Aí ela só tira aquele galho segundo na bifurcação, aquele segundo que é mais fino, tira aquele e inclui aquele galho mais grosso da copa, vai destopar lá na frente, no fuste. Então arrasta aquele galho junto com o fuste, aquela bifurcação mais grossa da copa. Vamos. A gente tem slide sobre isso, não sei se você já viu. Não, ainda não. Beleza. Vou fazer aqui, eu não sei se você está conseguindo, você conseguiria visualizar. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, peraí, vou pegar o apagador aqui. Aqui, ó. Eu tenho uma copa. Eu tenho Olha. Eu tenho uma árvore. Aqui a árvore, aqui é a bifurcação. Pode aqui tá aqui, né? Opa, oi, rapaz. Aí aqui tá um galho fino, a bifurcação e aqui foi o galho grosso. Aí esse fino aqui, ele não faz o destopamento, seria aqui que começa. Opa! Seria aqui que começa a copa. Opa, eita, aqui que começa a copa. O destopamento seria aqui, certo? E aqui é o fuste. Aí não, ele corta esse galho aqui e destopa aqui, quando esse aqui bifurcar. Aí esse volume aqui é arrastado junto do fuste. Certo? O fuste fica meio tortinho assim, mas não tem erro não. Aí vai junto, porque como você está falando, você não está falando de copa de pinos ou de eucalipto, que é folhosa. De pinos aí a copa, mas vai até onde o diâmetro mínimo, no caso de pinos, mas de folhosa, eucalipto. Você não está falando de estopo de eucalipto, sabe como é que é? Com 15 centímetros de diâmetro. Você está falando de árvore de 1,5 metro de diâmetro. De 1 metro, até 1,5 metro a gente derruba. De 1 metro de 1 metro de diâmetro, sabe como? Então, isso aqui é uma verdadeira tora. Essa bifurcação aqui, imagina essa bifurcação de mogno. Agora o mogno já era. Mas de uma madeira boa, de jatobá, sei lá. O bloco que você vende para marcenaria, digamos que você não vai fazer móvel, não tem tempo, não tem perna para isso. Então, você só vai serrar a madeira grossa e vai botar para vender bloco para marcenaria. Então, esse galho aí é um perfeito bloco. É um bloco para marcenaria. E pensa tudo, você tem que pensar em muita quantidade. Sacou?
Tudo você tem que pensar no lugar. Ainda tinha um terceiro slide, que era o do preço, do custo. Se você pegar o trabalho do Holmes e tal, que isso aqui tá lá na bibliografia, tem lá todo o detalhamento dos custos, como é que foi calculado, tem tudo, o custo operacional, tem lá todos os custos aí, todos os custos lá. E eles tinham um slide também, igual a esse aqui, de custo. Só que como você viu, tem coisas lá que a gente não gasta mais, tipo, não gasta mais, tipo, não gasta mais, tipo, sinalização, gasta muito menos como SIG, porque tinha que ficar plotando árvore por árvore, agora você faz no SIG, né? Então a gente otimizou muito tudo a gente modificou, com SIG e com banco de dados. Como? A gente otimizou muito. E aí, não importa o custo. E o custo depende do lugar, depende da equipe. Então, eu tirei o custo de propósito. Calma. Não tem nada a ver com a nossa realidade, com a realidade de cada um, né, de cada projeto. Tem que ver. Isso aqui é um número que faz sentido. Aí o custo extrapola para você. Imagine, extrapola para a sua área lá. Tá certo? Foi isso que eu tirei. Concluímos a parte teórica de hoje. E agora a gente vai dar mais 10 minutos de intervalo e vamos começar na parte de banco de dados do zero, partindo do zero. Tá beleza? Beleza, professor. Tranquilo. 10h20, né? A gente volta. Vamos 10h20, daqui a 10 minutos, 10h20, Show.